Satanás, às vezes, ele vai colocar esse sentimento de competição. Pastor Michael fala muito daquela pessoa que estava no poço, né? Esperando, no poço não, perdão, no tanque de Betesda, esperando ali o milagre para acontecer, e entrava nessa competição de sempre alguém vai antes de mim, sempre algo acontece antes de mim. Se a gente fica com esse sentimento dentro de nós, às vezes ali, até instigada por Satanás mesmo, para que a gente tenha esse coração de que a gente que deveria estar sendo abençoado, esse desespero, é óbvio que é bom que a gente busque a bênção, é maravilhoso que a gente venha ter no nosso coração o desejo de buscar a bênção de Deus, mas não com esse sentimento de que a gente precisa correr, dar um jeito, até de repente usar de subterfúgios, de maneira, do jeitinho brasileiro para lidar com alguma coisa, porque senão pode acontecer da gente passar à frente de Deus, e a palavra deixa muito claro que aquele que se precipita peca, que a gente, quando a gente entra apressadamente na promessa, o nosso fim não vai ser bendito. Então tem muitas pessoas que de repente recebem a bênção, até mesmo de um namoro abençoado, de algo que que tem a bênção de Deus para acontecer no tempo certo, e ela fica nesse desespero, porque quer antecipar, quer chegar logo na bênção, e às vezes usa de certos jeitos que, na época, como a gente falou, era algo da cultura, mas eu imagino que não era da vontade de Deus, né? Meus queridos amigos e irmãos, queridos telespectadores do podcast bíblico, o nosso programa está apenas começando. Já prepare sua Bíblia Sagrada, porque hoje vamos estudar Gênesis capítulo 30. Temos aqui um total de 43 versículos e veremos muita coisa. A gente vai ver a continuação do capítulo 29 em relação ali aos filhos e filhas de Jacó. Vamos ver ele partindo. Também veremos aqui Labão fazendo um novo pacto com Jacó, e veremos também a maneira como Jacó se pagou de Labão. Temos muito assunto para o dia de hoje. Prepare a sua Bíblia e sempre prepare aquele caderno e registre tudo aquilo que Deus fala com você. Combinado? E além de você de casa que sempre nos acompanha aqui nos estúdios, também estamos em excelente companhia, e quero apresentar os meus queridos amigos pastores, e eu começo com ele, pastor Anderson Silva. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia, pela oportunidade de estar aqui no podcast mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui presentes, com os telespectadores, e tenho a certeza que todos nós vamos aprender muito e ser abençoados em nome de Jesus. Sim, estamos sendo muito abençoados com esse estudo de Gênesis, o início de tudo, desde a criação, desde ali de Noé, depois Abraão, Isaac, agora estamos em Jacó. Mais para frente veremos a história de José, e muito o Senhor tem para nos falar também no dia de hoje em Gênesis 30. E quem também vai estudar este capítulo aqui com a gente é ele. Fazia tempo, estávamos com saudade. Pastor William. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. É bom estar sempre presente, na mais desse programa aqui que tanto abençoa a quem pode assistir. Eu tenho certeza que hoje você vai ser abençoado. Tava com saudade também de mim, mas glória a Deus que a gente está aqui reunido, é sempre uma bênção. Amém. Mais um encontro que o Senhor nos preparou, mais um dia, e vamos nos alegrar com a sua palavra. E vamos convidar ele, que é o convidado de honra, ele que é quem dirige, comanda aqui o podcast bíblico, e é o nosso amigo Espírito Santo. Eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Anderson. Pode ser, pastor? Pode ser. Amém. Agora, com o maior prazer. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, te agradecendo por esse momento e pedindo ao Senhor que tome a frente desse podcast, que teu Santo Espírito venha nos dirigir, usar cada um de nós a levar a sua palavra a todos que estão assistindo, e que seja, Pai, uma grande bênção do início ao fim para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor. E agora sim a gente pode começar com o autor do nosso lado. Então, Gênesis 30, vou ler aqui os versículos primeiros, vou ler até o 4, que vai dizer assim: E vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus para
estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Era o costume da época, né? E o versículo 4. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E vai dizer vai dizer os filhos que ela concedeu, e seria pela cultura da época os filhos então de Raquel, mas concebidos pela sua serva. E aqui a gente já vê logo no início, no versículo 1, um clamor da alma de Raquel. É interessante a gente pensar que desde o capítulo anterior já havia essa comparação entre elas, né? Dizia que uma era formosa, que a outra tinha os olhos tenros, e dizia que Jacó, ele amava a Raquel, e ali o seu sogro entregou a outra filha em casamento, mesmo tendo um acordo. E a gente já percebeu que tinha essa comparação entre as duas. E agora, mais uma vez, surge essa comparação e até uma competição, digamos assim, porque a Lia estava gerando filhos, mas a Raquel não. A Raquel era estéril. E, pastor William, essa comparação a gente pode ver ela se estendendo também no capítulo 30, e ela revela um desespero da Raquel. Revela ali até uma inveja, digamos assim, porque a irmã dela estava gerando, mas ela não conseguia gerar, e na época isso era um motivo de grande vergonha. A mulher era desprezada, ela não conseguia gerar. Então a gente vê que ela sofria muito. Ela estava desesperada. Dai-me filhos, senão morro. Era o que ela estava clamando. E o que isso nos revela, pastor, sobre o coração da Raquel? O que isso nos revela do perigo da comparação? É uma coisa que a gente tem que se atentar, Júlia, os amigos que estão de casa também, porque Satanás, às vezes, ele vai colocar esse sentimento de competição. O pastor Michael fala muito daquela pessoa que estava no poço, né, no tanque de Betesda, esperando ali o milagre para acontecer, e entrava nessa competição de sempre alguém vai antes de mim, sempre algo acontece antes de mim. Se a gente fica com esse sentimento dentro de nós, às vezes ali, até instigada por Satanás mesmo, para que a gente tenha esse coração de que a gente que deveria estar sendo abençoado, esse desespero. É óbvio que é bom que a gente busque a bênção, é maravilhoso que a gente venha ter no nosso coração o desejo de buscar a bênção de Deus, mas não com esse sentimento de que a gente precisa correr, dar um jeito, até de repente usar de subterfúgios, de maneira, do jeitinho brasileiro para lidar com alguma coisa, porque senão pode acontecer da gente passar à frente de Deus. E a palavra deixa muito claro que aquele que se precipita peca, que a gente, quando a gente entra apressadamente na promessa, o nosso fim não vai ser bendito. Então tem muitas pessoas que de repente recebem a bênção, até mesmo de um namoro abençoado, de algo que que tem a bênção de Deus para acontecer no tempo certo, e ela fica nesse desespero, porque quer antecipar, quer chegar logo na bênção, e às vezes usa de certos jeitos que, na época, como a gente falou, era algo da cultura, mas eu imagino que não era da vontade de Deus, né? Eu acredito nisso também. Ele tinha o tempo certo de realizar isso, e creio também que de repente faltou uma postura até de Jacó, que se a gente fosse observar o pai dele, sim, ele orou por 20 anos por sua esposa, que era estéril, e ele permaneceu fiel ali, pelo menos não há registro de que ele teve filhos com a serva, enfim. Então talvez a gente pode dizer aqui que Jacó não estava se posicionando, talvez ele estava acomodado, já que estava tendo filhos com a sua outra esposa, com a Lia ou Leia, né? Depende da versão que você tá lendo, mas, pastor, no caso, pastor Anderson, né? Será que Jacó, ele estava se acomodado? Será que ele falou, eu já estou tendo filhos com a Leia, então eu vou descansar, eu amo a Raquel, mesmo ela não me gerando filhos? O que será que se passava na cabeça dele? Ele estava meio acomodado? O que o senhor acha? Eu penso que ele estava não só acomodado, eu vejo que ele também estava assim meio confuso por toda a situação que foi montada ali. Porque tudo começa quando o tio, o sogro, engana ele e coloca a Leia no lugar da Raquel, e ele acaba tendo que casar com ela, né? Na hora do ato ali selou o casamento, e ele casou com a mulher que ele não queria. Como ele tinha que cumprir com as honras de marido, acabou engravidando a Leia. Não que ele não quisesse engravidar a Raquel, mas ela era estéril. Aí entra o lado do exemplo que você citou do pai dele, né? Que orou 20 anos para que a Rebeca desse à luz, e a bênção foi tão grande que nasceu logo 2, né? De uma vez só. 2 nações, né? É o que diz a Bíblia. Nasceu logo 2 de uma vez só.
E eu creio que por causa desse contexto todo, ele não conseguiu focar exatamente naquilo que Deus tinha proposto para ele. E até mesmo pensar, né, analisar o que Deus quer que eu faça. Eu vou seguir o exemplo do meu pai? Eu devo fazer isso, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar Deus. Né? Isso serve de lição para nós, né? Tanto aqueles que tomam atitude sem pensar nas consequências que vão acontecer com seus filhos, como foi o caso do Labão. Ele não pensou nas filhas, do que ele estava fazendo, estava pensando só nele. E no Jacó, que deixou se levar pelo contexto da história, e ele acabou não seguindo o bom exemplo do pai dele, que foi orar para que a esposa tivesse a bênção de dar à luz, né? Não, e se a gente parar para pensar, até te convido, se você perdeu o capítulo anterior, o 29, que você vá no YouTube e veja, porque a gente falou sobre a perspectiva da Lia, né? Como ela enfrentou, como ela lidou com a rejeição, o nome dos filhos, até que ela encontrasse ali a cura para a sua alma, e essa cura estava no Senhor. Então que você possa conferir o capítulo anterior, porque tá muito rico de conteúdo para poder abençoar a sua vida. Aqui a gente vê da perspectiva de Jacó. Aí ele parece meio acomodado, não queria olhar para o exemplo do pai e orar, insistir com a sua esposa, a mulher a quem ele amava, mas também da perspectiva de Raquel. Olhando aqui cada personagem, né? A gente pode ver que ela estava cobrando de Jacó aquilo que só Deus poderia fazer. E assim como a gente vê que Jacó também não há registro dele orando em prol ali de ter filhos com Raquel, mas lá no finalzinho a gente vai ver que Deus ouviu a Raquel. Então a gente percebe que em algum momento ela despertou. E aí, pastor William, é interessante a gente olhar, porque aqui no início a Raquel está cobrando de Jacó algo que só Deus pode oferecer para ela. E isso é muito sério. E que essa pessoa de casa hoje também possa despertar. Porque de repente você está frustrado e está triste. Você vive aí tentando, insistindo em coisas que não estão indo para frente porque você está querendo das pessoas uma coisa que só Deus pode satisfazer. É verdade. Às vezes a gente tem muito costume de querer cobrar de alguém um certo favor, querer pedir uma certa ajuda ou até mesmo uma indicação, algo que possa nos ajudar. A gente se decepciona com as pessoas porque eu vejo que as pessoas elas não têm a capacidade de nos suprir da forma como Deus pode. Não tem como você achar que uma conversa com um amigo vai trazer o consolo de uma maneira que só o Espírito Santo pode trazer. Não tem como você achar que uma aliança com alguém vai te fazer crescer da forma que Deus pode fazer crescer. E como você bem falou, a Raquel, em um certo momento, ela chega a falar com Jacó como se fosse o Jacó o culpado. A Bíblia chega a falar que Jacó se irrita. Então você vê que, às vezes, quando a gente tenta tomar algumas atitudes, pensando ser o correto, a gente vai lá tentando fazer o que é bom, que eu imagino que ela queria dar os filhos para que Jacó ficasse feliz, e acaba irritando Jacó. Jacó acaba se irritando. Então, às vezes, pode acontecer muito de a gente tentar agir de forma natural, tentar pela força do braço, eu vou lá conseguir. E como a gente bem vê que no final, quando ela fala com Deus, a Bíblia fala que Deus respondeu a Raquel, porque Raquel falou com Deus. Então, em algum dado momento, ela consegue alinhar novamente o caminho, né? Falar diretamente com o Senhor e ali conseguir a bênção de Deus. E às vezes é o que eu e você precisamos fazer. Às vezes a gente... Eu tenho um versículo no meu coração que eu amo, levo para minha vida, e Deus tem me lembrado muito dele nos últimos dias, que é: uns confiam em carros, outros em cavalos, no Salmo 20, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, uns vão confiar em carros, outros em cavalos, outros em amigos, outros em pessoas que vão prometer algo, mas a gente precisa fazer menção do nome do Senhor para falar que o Senhor nos abençoa, né? Exato, e quando a gente fala sobre o Senhor, é dele que veio o nosso socorro, é dele que vem a nossa esperança. Consolar, humanamente falando, é você oferecer o ombro, é você abraçar, você estar ali, mas consolo pela palavra a gente vê que é apontar para um caminho de esperança, apontar para o caminho ao qual se deve seguir, um caminho de solução, e a gente encontra isso pela palavra. Aí Raquel encontrou isso, no caso não tinha a Bíblia, mas tinha o Senhor, né? A palavra é Cristo, é a palavra encarnada. E aqui a gente vê a Raquel até o momento, né, antes de Deus responder a sua oração, mas foi isso
Foi exatamente isso que o Senhor falou, buscava estratégias humanas. E quantos que não estão assim, confiando na força do braço, confiando somente naquilo que você estudou, nas suas estratégias, na sua capacidade. Mas, pastor Anderson, Deus nos chama para andar por fé. Deus nos chama a uma vida extraordinária que vai muito além das nossas capacidades, vai muito além das nossas estratégias. Mas, para isso, tem que chamar o Senhor para participar, não é verdade? Tem que chamar o Senhor e crer, né, no agir dele. Eu penso que a Raquel, agora tudo que está sendo falado aqui, naquele momento que ela cobra o Jacó, com certeza ela conhecia a história do sogro, digamos assim. É como se ela dissesse assim, ô Jacó, por que você também não intercede, não ora para que Deus... Usa a sua fé, vamos usar o nosso linguajar aqui, né? Use a sua fé para que Deus opere na minha vida e abra a minha madre como fez com a sua mãe. Ora, por que você não ora? Senão eu vou morrer, né? E ali o Jacó fica irritado e ela começa a usar de meios humanos, ao invés de usar a fé. Aí coloca a criada e gera a filha, e começa aquela competição, depois vai a irmã e gera mais filhos, e depois ela coloca a empregada de novo e gera mais filhos. Ou seja, vai usando os meios humanos e não usa a fé. Né? Não usa a fé, que é o importante, clamar o favor de Deus, acreditar no agir dele, porque é mais do que provado que ele não falha. E, pastor, é interessante porque, assim, ela estava olhando para os sogros, a gente pode usar aqui como estamos comentando. Mas e anterior a eles, a Abraão e Sara? A gente vê Sara oferecendo a serva. Exato. É outro exemplo, né? O exemplo já também é ao contrário, né? Ela veio de seguir, ele não seguiu o exemplo do pai e ela seguiu o exemplo vamos dizer assim, né? Da avó do pai, né? Do marido, perdão. A avó do marido. E aí gerou esse problema todo. E fica de exemplo para nós, né? A Bíblia está aí para isso, para deixar o exemplo para nós. Os bons exemplos, a maneira certa de agir. Exato. E a maneira errada que não devemos praticar. Nós vamos ver aí mais para frente aí que quando ela ora, quando ela clama, quando ela usa fé, quando ela busca a Deus, ela depende do Senhor, ela confia naquele só Deus que poderia abrir a madre dela, a bênção acontece. E esse texto está aqui no versículo 22, né? Vou dar um salto e vai dizer assim: e lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu, não é e o ouviu, e ouviu a Jacó que diz, e a ouviu. E abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. A gente vai ver mais à frente o outro filho também de Raquel, e a gente vê, né? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha casa e dar-me os meus filhos e as minhas mulheres pelas quais te tenho servido. E ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço, o que tenho feito. Antes de entrarmos aqui sobre Jacó partindo, nós podemos observar, eu queria até trazer esse entendimento, sobre nós gerarmos frutos, né? Filhos são isso, são resultados, são frutos. E quando nós olhamos para as nossas vidas, quantas pessoas, até voltando agora, né, de Isaac e Rebeca, quantas pessoas não estão há 20 anos dentro da casa de Deus, mas não estão produzindo frutos? Ou a gente pode olhar aqui para Raquel e Jacó cobrando frutos do outro, né? Sendo que ela tem que olhar para si, para a sua vida com Deus, e como é que está a nossa vida com Deus? Estamos gerando resultados? Mais à frente, veremos o encontro de Deus com Jacó. E ele vai sair de lá transformado com uma marca. Será que estamos carregando as marcas das experiências, as evidências da transformação de Deus em nós e estamos gerando frutos? Quantas pessoas que espiritualmente falando não estão estéreis, assim como Rebeca, assim como Raquel, e que hoje Deus possa abrir a sua madre, que você se volte para o Senhor, porque Ele tem interesse em abrir a madre que você
frutifique muito. Mas para isso, vamos estar juntos à videira, porque é somente dele que a gente consegue produzir muitos e muitos frutos. E aqui no finalzinho do 25, a gente vê que o Jacó, ele vai desejar voltar, né? Após cumprir ali todo o processo, vai surgir o desejo de avançar, de construir a sua família separado ali de Labão. E pastor William, a gente para pensar em toda a Bíblia, a gente vai ver isso, que ciclos estão se encerrando para que outros ciclos possam começar. E aqui a gente vê, né, que não só Jacó discerniu isso, mas as mulheres também, foi algo muito bem ordenado. E Deus estava sustentando ele, porque lá no início a gente vê que Deus prometeu que ele voltaria para a sua casa e voltaria em paz. E você vê, eu acho importante, Júlia, o entendimento de Jacó de saber que foi um ciclo que precisava se encerrar, que precisava terminar, que ali era um outro momento. Eu oro particularmente a Deus em relação à minha vida, eu acho que é algo que a pessoa de casa também deveria fazer com bastante frequência, que é pedir a Deus a orientação de quais os ciclos da vida dela. Às vezes ela está vivendo um relacionamento, às vezes, que foi uma escolha errada e fica ali postergando aquilo, não quero terminar, não quero parar, não quero isso. Entender que é algo que precisa ser deixado para trás. Às vezes a gente está falando de uma escolha de faculdade, às vezes a gente está falando de até mesmo um emprego. Eu como líder jovem, né, a gente atende alguns jovens que também nessa questão, pastor, eu estou passando uma dificuldade, uma luta, o trabalho é difícil, complicado, e às vezes eu falo assim, mas por que você não sai? E parece que a pessoa nunca pensou nessa possibilidade, sabe, de dar um passo de fé, de viver uma nova oportunidade. Então, o Jacó aqui, ele toma uma atitude que é muito interessante, que a gente precisa talvez fazer com mais frequências, que é colocar a nossa fé em ação e não aceitar que certos ambientes sejam um fim da nossa vida. Às vezes a pessoa está ali acostumada a trabalhar com Labão, não, se eu sair, eu vou parar de ser abençoado. Não, ele tinha certeza que a bênção estava com ele e Labão reconhecia que a bênção estava com ele. Então, às vezes, a gente precisa ter mais esse entendimento de que você tem a bênção de Deus, que você é abençoado, que se você mudar de cidade, de escola, de faculdade, você tem a bênção do Senhor para isso, para onde colocar a planta dos pés, ser abençoado, e ele Deus dá por herança em nome de Jesus. Eu acredito nisso, a gente vê isso lá de Abraão e Ló, a bênção estava com Abraão, independente do lugar, da companhia ao redor, a bênção estava com Abraão. E aqui a gente vê até o próprio Labão, né, vai reconhecer isso em Jacó. Olha só as marcas, olha as evidências de uma vida em comunhão com Deus, uma vida dirigida por Deus. Aí Labão vai propor uma negociação, ele vai querer, ele parece que até vai manter Jacó por interesse, porque ele também está sendo abençoado por conta da bênção que está sobre Jacó. Né, e está reconhecendo ali, mas tem uma coisa por trás, uma má intenção. Jacó, ele vai desejar avançar, só que aí ele vai pedir o seu salário, né? No caso, Labão vai fixar um salário para Jacó e ele vai escolher. E aí ele escolhe aquilo que até para Labão ficou fácil de aceitar, porque eram os menos valorizados. Ele falou assim, olha, tudo que for malhado, no caso, esqueci o animal que era ovelha? Era ovelha, né? Ovelha, cordeiro também. Ovelha, cordeiro. Bode. Aí tinha aqueles que eram, de repente, todos branquinhos, tinha aqueles que eram malhados, e ele escolheu aqueles que seriam menos valorizados, se não me engano, os malhados. E aí é curioso, porque Labão fala assim, beleza, são os mais raros aqui, pouco vai acontecer, então esses poucos serão de Jacó. Só que a bênção estava sobre a vida de Jacó, e aí o negócio foi revertido de um jeito extraordinário. E aí, pastor Anderson, as malhadas começaram a se multiplicar sobremaneira. Não é lindo o agir de Deus? É lindo, maravilhoso, porque mostra que quando a gente reconhece que a bênção de Deus está sobre nós, Deus nos dá a direção. Quando Jacó ele reconheceu, após o tio falar, não vai embora não, porque eu vejo que Deus me abençoou por tua causa. Aí ele entendeu, já que a bênção está sobre mim, eu quero o meu salário. Então diga. E ele diz, ainda que aos olhos do Labão parecesse que o Labão estava se dando bem, o Jacó se prejudicando, mas Jacó sabia que por ele ter a bênção de Deus, né? Ele confiava e confessou, falou, né? Declarou que aquela declaração dele, eu quero os malhados, já era uma direção que Deus tinha dado para ele prosperasse. Porque se nós olharmos pelos olhos naturais, como que um animal olhando para umas varas de árvores, eles vão nascer
malhados, Deus, né? né? É o Jacó próprio teve agir ali de a Deus. sua estratégia, mas não tem como falar que não foi a mão de Deus. Foi né? uma estratégia dada por Deus. Mas depois que ele reconheceu que a bênção estava com ele, ele assumiu isso. Eu vejo que isso é muito importante. Para todos nós assumirmos que a bênção está conosco, né? Que a gente é abençoado porque Deus está à frente. Quando Jacó entendeu isso, que não era pelas mãos dele, mas ele agir crendo na provisão de Deus, o milagre aconteceu e foi uma coisa maravilhosa, né? Um testemunho fantástico, porque a ciência não explica isso. Os animais olhando para as madeiras e procriando, malhado, listrado, o rebanho fomentando, multiplicando, e depois o sogro troca, né? E aí troca, a Bíblia diz, de umas 10 vezes. E toda vez que trocava, o Jacó continuava sendo abençoado, sendo abençoado, sendo abençoado. Só pode ser Deus. Só pode ser o agir de Deus. Ou seja, confie no Senhor, mesmo num ambiente injusto, com pessoas más, assim como a gente vê Labão, que por mais que era da família, tinha mais interesse sobre Jacó, mudou 10 vezes, entregou a filha errada, não cumpriu com o acordo. A gente vê que isso também faz parte do tratamento, do processo que Deus estava fazendo e moldando em Jacó. Né? Mas a gente pode observar isso, que era um cenário injusto, mas Jacó permaneceu fiel, permaneceu sendo justo e Deus honrou, Deus foi com ele. Aí a gente vai ver, tinha muita história pra gente poder falar, mas que Deus possa continuar ministrando ao seu coração nesse capítulo, tá? Continue lendo, porque tem muito conteúdo, infelizmente a gente não consegue falar de tudo, mas eu creio que foi edificante pra você, assim como foi pra mim. E pra gente encerrar aqui com chave de ouro, vamos ao comentário do homem de Deus, missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: Jacó pediu ao tio que o liberasse para voltar à terra de seus pais. Contudo, Labão respondeu dizendo que Deus o tinha abençoado por amor a ele e por isso pediu que não partisse, mas fixasse o seu salário. E Jacó fez uma proposta que pareceu muito favorável a Labão, e ele imediatamente aceitou. O Senhor, porém, abençoou a Jacó sobremaneira, e de tal modo que, independentemente do que Labão fizesse, Jacó sempre levava a vantagem em relação ao tio, até tornar-se muito rico. E depois de ter sido tratado com desonestidade por Labão, Jacó foi abençoado pelo Altíssimo e isso fez com que ele prosperasse. É preciso entender que a bênção divina não mudou e nunca mudará. Ela continua a enriquecer sem acrescentar dores. Então você de casa, creia que o Todo-Poderoso quer fazer a sua vida prosperar em tudo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor William, muito obrigada mais uma vez, volte sempre aqui no podcast. Pastor, não demora muito não, que a gente vai ficar com saudade aqui de novo. E pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, o horário do grupo jovem, como é que tá lá, se tá abençoado, se Deus tá ali com você, está dando força, entendimento, sabedoria, o horário, a mídia social. Fala pra gente, pastor. Glória a Deus, Ana Júlia. É sempre uma bênção estar aqui reunido. Não vou demorar a voltar, em nome de Jesus. Mas nós estamos ali em Piabetá, na rua Benjamin Constant, número 65. Domingo, às 4 horas da tarde, é o horário do Grupo Jovem. Estou lá pastoreando, auxiliando o pastor Edson, mas cuidando do Grupo Jovem da região ali de Piabetá. Faço convite para que você esteja junto com a gente. Você pode mandar mensagem tanto no meu Instagram, PR William, ou você pode mandar no JQV Piabetá também. A gente vai fazer o melhor para poder te ajudar, para poder te receber. Deus tem dado umas palavras de entendimento, palavras reveladas, palavras poderosas. E para a glória de Deus tem feito coisa grande, tá, Júlia? Amém. E você que é da região, não fique de fora, vá lá, compareça. Você vai ser muito bem recebido, abraçado por essa família. E pastor Anderson, também mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi maravilhoso te receber. E pastor, fala para nós qual que é o endereço onde o senhor está ministrando a palavra, a oração da fé, o ensino da Bíblia Sagrada, os horários para este domingo, as mídias sociais. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Júlia, foi uma benção mais uma vez participar aqui do podcast. Estou ali na Igreja Internacional, no Parque União, Rua Daci Vargas, número 3. E o horário dos cultos, 8 da manhã às 18 horas, no domingo. E você que está nos assistindo, vá comparecer que vai ser uma grande benção. Mídias sociais, PR Anderson G. Silva, no Instagram, e IGD Parque União. Podemos aí nos comunicar em nome de Jesus. Perfeito.
Perfeito, muito obrigada, meus amigos, e obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Dever de casa que você já sabe, Gênesis 31, faça aquela leitura prévia e volte para o próximo podcast bíblico para a gente continuar meditando a cada dia mais e aprendendo com o Senhor Jesus. Vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais, tchau, tchau! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!